Nossa, eu tenho muitas perguntas, mas como eu tenho acesso a eles, eu vou deixar tempo para vocês, porque eu não sei vocês, mas eu estou absolutamente impressionada com os dados das duas empresas e ver o como nós temos espaço quando a gente usa a criatividade, quando a gente usa, de fato, o poder de reflexão, análise, de poder saber que caminhos a gente tem que seguir. Perguntas? Oi, eu sou Cristiane, trabalho no Globo, a gente trabalha bem pertinho. Eu queria fazer uma pergunta para a Heloísa. Eu gostei muito da ideia de gestão de talentos estratégicos e eu queria entender um pouco mais o que vocês fazem com isso. Assim, você mostrou um pouquinho de como vocês identificam, queria que você aprofundasse um pouquinho mais na questão de como vocês identificam as funções e o que é feito a partir disso, então. Tá certo. Como é seu nome? Cristiane, né? Cristiane, a gente ainda está desenvolvendo esse projeto, como eu disse. Ele é um dos projetos estratégicos desse ano, mas tem uma previsão de duração de 3 para concluir. Nós segmentamos primeiro os grupos de especificidades, porque é muito diferente a função de jornalista de uma função artística, de uma função comercial de negócios, né, e uma função de entretenimento. Enfim, a gente separou essas funções, montou grupos de representantes de cada área, são, como eu disse, 5 ou 6, coordenados por tem uma liderança técnica, digamos, de cada grupo, e segmentamos todos os cargos. Nós temos miríades de cargos. Para você ter uma ideia, em jornalismo, nós temos mais de 200 cargos por uma exigência de regulamentação, né? A nossa regulamentação exige que ela é radialista, jornalista, a gente nem tem televisista, né? Nem chegou, já estamos na internet. Então, a nossa regulamentação ela é muito rígida, e, portanto, a gente segmentou primeiro as funções e aí, no grupo, detalhamos cada função. Pegamos, por exemplo, o editor de reportagem, que é uma essência para a internet, para a televisão aberta, televisão fechada, para celular, enfim. O editor, ele sempre será, o que cuida do editorial, que dá notícia, sempre será fundamental. E começamos a discutir, naquela escala que eu mostrei, hoje o que é que atrai esse grupo, o que é que atrairá quando essa mídia já estiver no intermediário da consolidação para ser uma indústria multimídia, e o que é que vai atrair no futuro, né? E a gente chega a descobrir coisas bastante interessantes, né? Hoje, a atração pode se dar um pouco por essas questões, né, que mostram até muito bem a pesquisa, mas o que é fundamental para esse grupo, por exemplo, é a possibilidade de experimentação, ter um ambiente onde a experimentação ela seja possível. E como a nossa empresa é uma empresa líder, eu acho que isso acontece com qualquer empresa líder, a questão, e é muito rápida, né, fazer a notícia, se acontecer alguma coisa e a gente tiver que cobrir uma notícia em qualquer lugar da parte de São Paulo, do mundo, do que for, não tem muito espaço para fazer um erro na cobertura de uma reportagem, para dar um exemplo. Mas a possibilidade de ter um ambiente de experimentação é muito importante para esse grupo, porque esse grupo quer fazer o que gosta e a questão de aplicar os seus sonhos é fundamental, está junto de fazer o que gosta. Então, a gente está segmentando para atrair, para desenvolver. Como é que a gente desenvolve hoje pessoas da geração do Baby Boomers ou da geração mais antiga? É diferente de como você desenvolve esse grupo mais jovem. Eles querem ter possibilidade de rodízio, ter possibilidade de serem vistos, de terem visibilidade, de serem autores da ideia. Então, nós estamos discutindo, já temos aí algumas coisas compiladas, são informações bastante importantes e estratégicas. Esse trabalho está mobilizando a empresa toda e está nos deixando assim muito satisfeitos de estarmos, de termos eleito esse projeto. E esse projeto está caminhando dessa forma porque a gente acha que ele é muito importante. Olá, meu nome é Vanessa, sou do INDT, Instituto Nokia de Tecnologia. Fiquei muito interessada para entender um pouco mais sobre os convênios que vocês fazem com as universidades. Como é que é esse modelo de convênio? Há quanto tempo começou? E a dificuldade também, né? Quem é que gerencia? Se é o RH? Então,
porque justamente a dificuldade de conseguir entrar nas universidades e fazer com que as universidades fiquem alinhadas com a necessidade da empresa e com a própria universidade em si. Legal. O projeto Globo Universidade ele já existe desde 2000, 98, 2000. Ele surgiu exatamente dessa noção, dessa crença e desse reconhecimento que a academia é muito importante, e aí existe o espaço da pesquisa e da experimentação, e a empresa existe na sociedade, que é o espaço da prática da instituição e do papel socioeconômico que ela tem. Mas nenhum é melhor que o outro, né? A gente tem uma tendência de achar que a academia, tem uma tendência, algumas pessoas, de segmentar isso como se a academia fosse uma coisa, a vida prática da empresa fosse outra, e não tivéssemos uma ponte em relação a uma coisa e a outra, né? Então, reconhecer que a academia tem muito para se alimentar do mundo empresarial e reconhecer que o mundo empresarial tem muito para se alimentar da academia foi o que nos fez delinear e estruturar esse projeto Globo Universidade. E, a partir daí, a gente segmentou os campos de estudos que são prioritários para o nosso interesse. Então, na área de humanas, a gente tem todas as escolas de comunicação das universidades que a gente seleciona. A gente tem convênio com a ECA, aqui da USP, temos convênio com a PUC do Rio de Janeiro, na Escola de Comunicação, e na PUC de São Paulo. Temos convênio com a UNB na área de Direito, e também aqui em São Paulo. Temos convênio com a UFRJ na parte de Tecnologia. Temos convênio com a Escola de Artes no Rio de Janeiro, da UFRJ, para nossas questões de figurino, de maquiagem, porque são profissionais que vão vir dessas áreas que serão os grandes maquiadores, os grandes criadores de feições para o entretenimento, como a gente precisa. Enfim, então estabelecemos as áreas de conhecimentos, procuramos as reitorias, apresentamos o projeto, e nós vemos que a academia, algumas universidades levaram um pouco de tempo para entender, outras não, mas há um momento em que a gente se aproxima a essas barreiras do preconceito, de que aqui é assim, lá não se trabalha, lá não se estuda, ou qualquer preconceito que não diz respeito a uma criação da sociedade brasileira, porque onde só todo mundo ganha, tem sido cada vez mais trabalhadas. A gente recebe muitos professores, dão palestras, recebe alunos, fazem visitas, financiamos algumas monografias, algumas teses que são do nosso interesse. A gente tem 5 campos de trabalho com as universidades. Tá bom? Eu tenho pouco tempo, deixa o seu. Tem mais uma. E depois só mais uma e encerramos. Okay. Naturalmente, nas empresas, um X, da geração X, que lidera a geração Y. Um processo natural de entrada e de acréscimo. E cada um tem as suas características diferentes. Vocês possuem algum programa que prepara o pessoal da geração X, líderes X, para lidar com pessoas da geração Y? Acho que Laís não pode responder, né? Eu vou responder depois também. Na verdade, a gente tem uma situação hoje o seguinte: 40% dos nossos gerentes têm menos de 10 anos de companhia. Então, a gente já tem um percentual razoável de gerentes da geração X e estão entrando agora os gerentes de geração Y. Nós temos um programa chamado Potencial Gerente, que prepara, né, esses futuros gerentes dentro da companhia. Ele ainda está sendo implementado em diversas áreas da Petrobras. E nós estamos hoje exatamente desenvolvendo um programa que é como preparar as gerações que já estão na companhia há mais tempo, a Baby Bunnies, por exemplo, para ser liderada pelo pessoal da geração Y e da geração X. Nós sabemos que, se não tratarmos esse assunto bem de perto, né, assim como a gente pode ter problema com a geração que está entrando, a gente pode criar um problema também para a geração que já está lá. Então, a área de desenvolvimento de liderança nossa está hoje aprofundando esse estudo. Nós estamos, junto com a Universidade de Petrobras, discutindo qual é a forma de abordagem, né, para que a gente possa implementar um programa dessa natureza. Implementado ainda não está. Detectamos a necessidade, né, fazendo cenários que a gente tem pela frente, e estamos firmemente com o propósito de desenvolver um processo desse. Da mesma forma, a gente
tem essa crença de que... existe essa situação, né, Laís? Também é o inverso, é a geração X que lidera a geração Y. E existe, assim, a geração X, a Baby Boomer, é a geração que se fez, né? São pessoas que saíram de casa muito jovens, foram cuidar da vida, era para ser assim mesmo, não era para ficar na casa dos pais do resto do tempo todo, enfim, até encontrar trabalho. Então, essas pessoas, elas olham para o pessoal da geração Y, na nossa experiência, e não tem muito saco para dizer bem a verdade. Ela vem essa pessoa que quer saber de tudo, quer que eu explique tudo, quer que eu oriente tudo. Não vai se cuidar, eu não tive ninguém para me orientar. Já quer assumir sem antes ter feito nada. Eu quero sentar no seu lugar daqui a 2 anos, né? Então, tem BlackBerry, sabe tudo, né? Então, assim, nós fizemos alguns programas para mostrar as diferenças. E um pouco para cada um, tanto dos mais seniors, vamos dizer assim, quanto dos que chegam, também para entender o outro lado. Não é só, eu vejo muito texto, muita publicação dizendo assim, olha gente, entendo a geração Y, que é a geração Y e tal. Mas peraí, a geração Y também tem que entender o ambiente de trabalho. Exatamente. Também é preciso entender o que eles vão encontrar lá. Então, acho que estas conversas, a gente faz isso com essa turma que chega, os estagiários, os trainees, quando a gente, ou os jovens profissionais, a gente fala muito dessa questão. Nós somos uma empresa muito estruturada, muito sólida para o bem e para o mal. E, por outro lado, com quem está e que já é líder, muito consolidado, para entender também que certas coisas que funcionavam no passado não vão funcionar mais. Então, ser aberto para se tratar dessas questões é um papel de RH, que é o papel de fazer o ajuste das relações, então, das gerações também. Eu queria só complementar uma coisinha que eles falaram que eu acho fantástico, que é a gente devia parar de falar um pouco de conflito de gerações para a gente falar de encontro de gerações. Porque se a gente parar para pensar, eu sempre faço uma pergunta, né, em apresentações que eu faço para comitês executivos, dizendo assim, de fato, a gente está ensinando o jovem a trabalhar ou aprendendo o mundo novo com ele? Porque a gente fala assim que o jovem ele é imediatista, mas o mundo hoje não é. Alguém ainda manda uma carta e fica esperando 6 meses para importar uma máquina? Então, se a gente consegue perceber a beleza que cada um de nós tem, e nós também fomos muito questionadores quando éramos jovens, e a geração Y também um dia vai aprender que o mundo não é exatamente como nós aprendemos, e a gente perceber, ter a humildade de tanto eles aprenderem conosco e nós aprendermos com eles, nós íamos ter um avanço, uma evolução muito mais rápida em nós ajudá-los muito a amadurecer, porque eles de fato vêm com uma maturidade maior, e ao mesmo tempo poder ver a maneira mais leve em alguns pontos que eles levam a vida. Só complementando, eu tenho uma outra preocupação por trás disso, é da gente não estar criando castas dentro da organização. Isso, eu acho que isso é uma preocupação muito grande que a gente tem que estar, não tem que estar pegando, segregando, essa geração Y, essa geração X. Acho que nós temos que ter um processo que é todas as pessoas que estão dentro da organização. E Laírton, eu sempre falo uma coisa que é assim, a gente fala essa geração Y como se nós não tivéssemos nada a ver com isso. Eu digo que não existe nenhum produto mais made in us do que eles, saíram de dentro das nossas entranhas e são frutos do que nós fazemos com eles. Por isso, no início, eu falei que a gente vai sair aqui com algumas reflexões para casa, o que a gente faz com os nossos filhinhos em casa, quando a gente não coloca desafio, limite, depois a gente chega e critica eles na empresa porque eles fazem isso, mas talvez tenha vindo já de antes isso. Então, com certeza. Nós mesmos.